Fala pessoal, Janser aqui. No vídeo de hoje nós vamos fazer a parte visual aqui, né, a estilização da nossa aplicação, do nosso subheader, né. Na aula passada nós criamos ali a estrutura, começamos a organizar e nessa aula aqui nós vamos aplicar os estilos em cima do que a gente criou para conseguir ter uma interface igual o que a gente tem aqui como referência no nosso XD, tá certo? Então, vindo aqui para o código, né, o nosso app está sendo executado aqui do mesmo jeito que a gente deixou na aula passada. A única coisa que eu fiz aqui foi criar já o styles aqui, né, no arquivo de styles.ts, criar o objeto do style sheet e exportar. Somente isso, tá? Uma coisa que eu quero mostrar para vocês aqui no emulador, no Android, nós temos essa função aqui da lupa, né, do zoom, que quando a gente clica aqui, a gente entra no modo zoom, que a gente consegue dar um zoom aqui na aplicação, tá? E voltar também, para conseguir ver melhor os detalhes do que a gente está fazendo, tá certo? Então a gente vai estar usando isso aqui nessa aula, beleza? Então, vindo aqui no XD, né, nós temos aqui de referência, a gente vai estar estilizando essa parte aqui, né, que está selecionada, o título, o subtítulo e os botões, tá certo? Então, vamos vir aqui no nosso código, e no código aqui, na estrutura que a gente fez na aula passada, né, ficou dessa forma. Nós temos uma view, que ela é meio que o container aqui do que contém o título, né? E uma segunda view, que é o container aqui que contém os botões, tá? Então já vamos pensar aqui no estilo, né? Que o style desse aqui seria o styles. Deixa eu importar aqui o styles, tirar aqui o app, né? Por enquanto. O styles o styles do subheader, né? Ou seja, da pasta no mesmo nível, né? Então o import aqui vai ficar ./styles, import styles from ./styles, né? Que é esse arquivo aqui. Eu teria um styles. Eu chamaria isso de title container, tá? Uma estilização para o container do título ou text. Enfim, acho que title fica intuitivo, tá? Então, dentro desse container, né, eu teria aqui o título, né, que é produtos. Então, style vai ser styles.title. Aqui seria a descrição, né? Então, aqui vai ser styles.description. Eu já tô styles não, né? Style. Eu já tô criando aqui, tá? Para depois a gente só vir aqui no arquivo de styles e já ir criando esses objetos. E depois a gente vem aplicando aí o estilizando, né? Os botões, de uma forma. Buttons container. E o botão em si, ele tem um detalhe aqui nele que a gente vai ter que estar trabalhando. Eu só vou criar aqui title container, title description e buttons container aqui na nossa style sheet, tá? Então vai ter title container. Eu vou criar o objeto vazio, né? Que depois a gente vai vir aí estilizando, né? Title, description e o buttons container. Tá certo? Parou de dar erro aqui. Salvando, não vai alterar nada, né, no app. Vamos abrir aqui o emulador, que tá da mesma forma, né? A gente não estilizou nada, só criei os objetos. E agora a gente vamos falar aqui logo dos botões, porque a gente vai precisar de estilizar o que está dentro do botão, né? O botão, na aula passada, a gente criou a componente, né? Custom Button, que dentro dela tem um Touchable Passage e um text. Então, eu vou ter que receber via propriedade, né? A estilização do container, do Touchable Passage e do texto que está dentro do botão, né? Então, a gente vai ter que aceitar essa estilização vinda aí como propriedade. Tá, beleza? Então, o Custom Button, eu posso falar aqui que além dele receber o title, ele pode receber um container style, tá? Que é de algum tipo aqui. Eu vou deixar unknown, desconhecido aqui por enquanto, tá? Nós teremos o container style e o text, né? Style. Beleza? Então, ele vai receber essa propriedade aqui. Então, ele vai receber essa propriedade aqui, né? O Custom Button vai receber um title, vai receber um container style e vai receber
um text style, tá? E se a gente vem aqui, eu tirar aqui o emulador, beleza? Se eu venho aqui no Touchable Opacity e for passar aqui um style para ele, eu vou estilizar o meu Touchable Opacity, né? Se a gente bota o mouse aqui em cima, a gente vê que o estilo do Touchable Opacity, o tipo, né, a tipagem desse objeto, é um style prop de um view style, tá? Então, a gente pode roubar essa tipagem aqui, né? Eu sei que o estilo do Touchable Opacity é desse tipo aqui. Então, eu vou falar que o meu container style é do tipo style prop view style, tá? Então, eu só vou importar aqui, ó, o style prop do próprio React Native e view style também do próprio React Native. Então, dessa forma, eu vou forçar, né, que quando eu for usar lá o meu custom button e enviar o estilo, ele já vai estar tipado, né? Ele vai forçar essa tipagem que seja de um style prop de um view style, né? Se a gente abre o style prop aqui, aqui já é bastante interno, né, do próprio React Native, como que é essa tipagem dos estilos, né, que ele usa aqui um generic, né, existe um style prop, que é o que a gente importou lá, de alguma coisa, né, de um T, alguma coisa genérica, e essa coisa depende, né, pode ser um view style, um text style, enfim, tem várias opções aqui, mas não vamos entrar muito a fundo nisso não, tá? Beleza, o container style e o text style vai ser a mesma coisa. Então, a tag text aqui, né, o texto de dentro do botão, ele vai ter um style. Esse style aqui é de um tipo. Que tipo é? É um style prop de um text style, né? Não é mais um view style, é text style. Então, o que eu posso fazer? Eu posso roubar o estilo aqui, né? Opa. Tá, não quer. Então, se eu copiar aqui de cima, aqui é text. Beleza? Então, agora que nós já aceitamos essas propriedades, né, já está dando erro aqui no meu subheader, porque eu não estou mandando essas propriedades. O que a gente falou que elas são obrigatórias, né? O container style e o text style. Mas, na verdade, a gente pode deixar isso aqui opcional, né? Acredito que sempre que a gente for usar o custom button, a gente vai mandar um estilo. Vai querer estilizar, né? A gente vai querer estilizar, né? Mas às vezes, né, a gente tá só testando, então não é que eu nunca quero dizer que a gente vai usar ele sem estilizar. Mas às vezes ter algumas propriedades obrigatórias vai atrapalhar mais o desenvolvimento do que ajudar, tá? Então é claro pra gente que um botão não tá estilizado, né? Então a gente vai saber claramente que eu tenho que estilizar aquilo. Então eu vou estar deixando isso aqui opcional para facilitar, né? Para deixar um pouco mais simples aí o desenvolvimento. Então, esse container style, eu vou passar ele, vou receber essa propriedade, né? E passar para o meu Touchable Opacity, para o estilo do meu Touchable Opacity. E o text style, para a minha tag text, né? O texto de dentro do botão. Então, dessa forma, agora eu consigo, né? Aqui em Custom Button, eu consigo enviar um estilo, eu consigo estilizar, na verdade, né? O botão em si. Então, eu vou fazer o seguinte. Aqui o style vai receber styles. Se não é style, né? É container style. Eu vou chamar esse estilo aqui de button. Como que eu posso chamar isso, tá? Que seria um button. Aqui, ó, vou explicar melhor para vocês aqui. Porque a gente vai ter o botão em si, ele vai ter dois estados, né? Ativo e inativo. Então, quando ele está ativo, o estilo do container e o estilo do texto é um, né? Ele tem um estilo ali. E quando ele está inativo, vai ter outro estilo. Então, na verdade, a gente vai ter 4 estilos diferentes, né? 2 para o container e 2 para o texto. E esses estilos vão ter que ser combinados dependendo do estado do botão. Se ele está ativo ou se ele está inativo. Tá certo? Então, aqui no nosso projeto aqui, eu vou fazer o seguinte. O container style, eu vou criar esses 4 estilos, né? Então, eu vou ter, por exemplo, um button active
container, tá? Ou não preciso nem de container, né? Ou preciso, sim, container. E eu vou ter um text style aqui, né? Que vai ser styles.button active text, né? O texto do botão quando ele está ativo e o container do botão quando ele está ativo, né? O estilo desse meu botão. E da mesma forma que eu vou ter o estilo dele ativo, eu vou ter o estilo dele inativo, né? Então aqui vai ser inactive. E aqui também. Beleza? Então, recapitulando aqui, são 4 estilos diferentes. 2 para o container e 2 para o texto do botão, né? Um para o container ativo, para o botão ativo. Um para o container do botão ativo e um para o texto do botão ativo. E um para o container do botão inativo. E outro para o texto inativo. Tá? Isso aqui vai ficar mais claro quando a gente começar a combinar as coisas. Mas vamos criar esses caras aqui no nosso arquivo de styles, né? Vocês devem estar dando risada agora, porque eu estou complicando mais do que simplificando. Mas vamos lá, vamos prosseguir. Só criando os styles aqui, no arquivo de styles, para depois a gente vir aplicando o estilo, tá certo? Então que só falta esse cara aqui. Beleza? Então todos os estilos criados, se a gente vem aqui no app, tá tudo normal, tudo sendo exibido aqui. E agora vai começar a mágica, né? Agora a gente vai começar a estilizar de verdade essa nossa componente, tá certo? Então, vamos começar aqui pelo título, né? O container do título, que seria o container com produto e com a descrição, né? Que seria esse cara aqui. Beleza? Então, o que nós temos aqui de cara? Um espaçamento, né? Uma margem, uma margem, ou um padding. No topo e na esquerda, né? Então, a gente pode supor que está nos 4 lados, né? Porque quando eu passo o mouse aqui em cima, né? No mock aqui, a gente consegue ver que essa margem está dos 4 lados. Então, vamos aplicar aqui. Vamos vir aqui no nosso title container. E aqui eu posso passar, por exemplo, um padding de, sei lá, 30. Olha lá, já deu um espaçamento legal aqui. Vamos manter assim. Esse padding e... só isso, né? No title. No container, tá? O título, né? O título é o quê? Produtos. Como que é o estilo desse texto aqui, produtos, né? Vamos olhar aqui no XD. E aqui eu vou ter que ficar arrastando o celular para ver. Mas deixa eu ver como é que tá ficando aqui na gravação. Se eu deixar ele aqui no código, vai ficar horrível também. A não ser que eu tire isso aqui. A gente pode deixar assim, né? Não fica tão ridículo. Vamos lá. No XD, produtos. O que é? Produtos é o que? É um texto, né? O bold, ele tá em negrito. E o tamanho dele é 20, né? Então vamos colocar isso aqui no nosso código. Então o title, né? O fonte, o weight, né? O peso da fonte, né? Na verdade, o stroke ali, né? Que seria se tá negrito ou não. O quão espesso é o traço, né? É bold. O font size é 20, né? Já ficou grande ali. E tem a cor também, né? Se a gente for olhar aqui, ele não é, na verdade, um preto completo, né? Ele é um pouco mais, puxa um pouco mais para o cinza. Então, a gente tem esse hexadecimal aqui dele. A gente pode pegar esse hexadecimal e colocar no nosso arquivo de tema, né? A gente falou lá na aula passada do tema ali. A gente está usando o light, né? Eu só coloquei aqui a cor primária, a cor primária, né? Que é o roxo que dá mestres. O tema, né? E a gente criou uma interface que descreve esse objeto de tema. Então, aqui eu vou ter a cor primária e eu vou ter também a cor do texto. O text, né? Que é um string. Então, estou definindo isso aqui na interface do tema. Quando eu faço isso, o meu vai começar a dar erro aqui no objeto de tema, né? Porque
tá faltando propriedade. Então eu vou ter que passar aqui propriedade text e o hexadecimal dele, que é aquela cor, né? Lembrando que essa questão do tema a gente pode também usar o sistema de tema do próprio React Navigation, só que isso vai depender de várias outras coisas, né? Então a gente optou por fazer aqui a forma um pouco mais simples para ter essa noção de tema, né? Então o título aqui, ele vai ter a font weight, font size e o color, né? A cor desse texto tá no nosso arquivo de tema, theme.text, né? A cor do texto. E aqui ele mudou a cor, como a cor parece muito com preto, não deu para perceber. Dá para perceber, se a gente olhar com calma, dá para perceber que houve a mudança aqui, tá? Na descrição, vamos ver a descrição. Aqui no XD, a descrição, né, que seria esse aqui, ele é uma fonte regular, né? A fonte é normal, não é negrito, do tamanho 12, e a cor é a mesma cor. É a mesma cor? Não, não é a mesma cor. Então vamos copiar essa cor também e vamos criar lá no nosso arquivo de tema, né? Armazenar essa cor aqui. Então eu já vou até deixar aberto aqui esses arquivos, né? Primary text description. Lembrando que essa questão de tema, né, de cores, isso a gente pode fazer de forma bem mais robusta, tá? Dessa forma que a gente está fazendo aqui é uma forma bem simples mesmo. E a gente pode deixar isso bem mais robusto, bem mais fácil de mexer, fácil de compreender, porque se a gente for imaginar esse arquivo de tema escalando para uma aplicação muito grande, isso aqui viraria uma bagunça, né? Então tem várias formas da gente estilizar isso aqui e fazer isso melhor, tá beleza? Então vamos voltar aqui. A descrição, ela tem a fonte do tamanho 12, né? Então font size 12, a cor, né? E a gente pode fazer o seguinte, tem o espaçamento, aqui a cor 12, a fonte 12, né? Ela ficou pequena até demais, né? Olhando aqui, comparando com o XD, ficou bem pequena, né? Então vou fazer o seguinte, eu vou colocar aquela um pouquinho maior, 14, isso, agora sim. Ficou o tamanho bom. Se a gente olha, né, a descrição e produtos, tem um espaçamento aqui. Olha lá, ó, espaçamento de 14 pixels. Então, vamos aplicar na descrição, eu posso aplicar o seguinte, eu posso aplicar uma margem no topo, né, da descrição de 14 pixels. E aí ele vai dar esse espaçamento aqui entre produtos. 14 ficou demais, né? 12. Pode ser os 14. Tá certo? Beleza. Ficou bom. Vamos prosseguir. Os botões, né? O buttons container, né? Ou seja, o container que contém os botões. O que a gente vai ter que fazer aqui de estilo nele? Eu preciso colocar um botão do lado do outro, né? E não um em cima do outro. Então, a gente estava falando lá de Flexbox, né? Que o container flexível a gente pode indicar a direção dele, né? Por padrão é coluna, ou seja, os itens vão ficando um em cima do outro. Mas eu posso passar aqui um flex direction row. Tá? Olha lá, ó, os botões já foram um para o lado do outro. Beleza? O que a gente pode fazer aqui também? Um justify content center para alinhar esses botões ao centro, né? Que se a gente olha aqui, ó, os botões estão centralizados. Tem um certo espaçamento aqui que a gente vai chegar lá, mas o fato é que eles estão centralizados. Outra coisa, o espaçamento, né? Do nosso dessa parte aqui do texto, né, e dos botões, a gente tem um espaçamento aqui um pouco maior, né? Olha lá, ó, 59 pixels, né? E se a gente for olhar, se a gente for pensar nesse aqui, no que a gente tem agora, eu tenho só 30 pixels de padding do container do título, né? Ou seja, os textos aqui do título, eles estão em um container, né? Esse container está com uma margem de 30 pixels. Então eu poderia
adicionar aqui uma margem no topo do button container, que é a margem top de mais 30 pixels, né? E aí vai somado, né? Vai dar os 60 pixels aí de distância. Beleza? Então vamos prosseguir. Temos aqui, né, o button active container. Né? Vamos fazer o seguinte, vamos testar aqui, ver se está funcionando. Que agora, esse button active container, a gente já chega aqui, ó, no seguinte. O custom button, né, eu estou enviando esse estilo via propriedade para a nossa componente de botão, e a componente de botão vai aplicar no meu touchable passage. Tá? Então eu vou falar aqui, ó, que o background color do... Opa, meu Deus do céu. Background color vai ser red. E olha lá, ó. O button active container ficou vermelho o fundo, né? O texto, eu vou falar que a cor é branco. Olha lá, o texto ficou branco, então tá funcionando, né? Eu só mover aqui para baixo, ó, pro objeto inativo, só para ter certeza. Olha lá, o estilo também moveu. Então tá tudo ok, né? Vamos lá, vamos prosseguir. O container desse botão, tá? Se a gente dar uma olhada, o container em si, ele tem uns valores, tipo, ele tem um espaçamento, né? Ou seja, eu tenho um padding aqui, vertical, um valor vertical e outro valor horizontal, né? Então a gente vai ter que passar isso aqui no button active container. Que eu posso fazer o seguinte, eu posso passar o padding vertical, sei lá, 10, e o padding horizontal de 20. Acredito que isso aqui vai ficar bom. E eu tenho que replicar, né? Pro inativo também, porque as dimensões do botão ativo e inativo são as mesmas, né? A gente tem que tomar esse cuidado aí. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar uma border widget aqui, uma borda de 1 pixel, que aí ele vai criar essa bordinha, a cor padrão é preta, né? Pra gente conseguir ver melhor como que tá ficando as dimensões. Na verdade, já terminamos, né? Esse espaçamento. Mas vamos deixar essa borda aí pra gente conseguir visualizar melhor, né? Com esse espaçamento, agora a gente vai ter que começar a criar aquele visual que ele tem aqui, né? Que é o quê? O texto fica roxo no XD, né? O ativo, o texto fica roxo e uma borda inferior roxa. Tá, beleza? Então vamos lá. Button Active Container. Esse Button Active Container, ele vai ter uma borda inferior, né? Border Bottom Widget. Que eu vou passar, sei lá, uns 5 pixels. Olha lá, vamos dar um zoom aqui. Certo? E a border bottom color, né? A cor dessa borda vai ser theme.primary, né? A cor primária, o roxo. A cor primária, o roxo. Tá certo? Então agora o texto, né? Button Active Text, aqui o objeto que a gente não estilizou nada ainda. O que ele vai ter? Ele vai estar negrito, né? Vamos voltar aqui, ó, no XD. Ele é um texto bold, né? Aqui tá o black. Esse black seria, temos negrito e um pouquinho a mais que negrito é esse black, né? E o tamanho 12. E a cor, né, primária, né, o roxo. Então, font size 12. Só que 12 eu acho que fica pequeno, vai ser igual a descrição, né? Eu vou passar 14. Tá? Font weight o font weight é bold, né? Bold, ficar negrito, e color theme.primary. Certo? Olha lá, já tá tomando forma já. Na verdade, já tomou, né? É isso aqui. Então, vamos fazer agora o botão inativo, né? O botão inativo, se a gente olha aqui, ó,
Ele não tem borda inferior e a cor dele é a mesma cor ali da descrição, tá? Então, na verdade, vamos ver aqui se é mesmo. Cor dele, 696974. E a cor desse outro aqui também é a mesma cor. Então, o botão inativo, né? Não tem a borda e a fonte, o texto, né? É aquela cor da descrição. Então, o button inactive text, vamos ter aqui, né? O font size 14. A cor, a gente poderia pegar a mesma cor aqui da descrição. Na verdade, eu vou fazer isso. Só que eu já vou deixar avisado aqui, porque isso não é tão legal. Na verdade, tem que dar o exemplo, né? Então, vamos lá. Por que eu tenho que criar uma cor aqui específica para o botão inativo? Porque se futuramente a gente for querer alterar essa cor, não vai ficar a mesma cor da descrição sempre, né? A gente tem que criar aqui na tipagem do time, né? Eu vou criar aqui um inactive button text, tá? Criar essa propriedade aqui do tema. E essa string aqui vai ser a mesma da descrição. Beleza? Por enquanto vai parecer redundante, mas a gente tem que tomar esse cuidado. Já pensando na manutenção, tá beleza? Tranquilo, vamos lá então. E isso vale também para o text, né? Que eu criei uma variável chamada text, assumindo que todo o texto teria essa cor, esse preto mais escuro, né? Só que não é, né? Aqui nem deveria ser text, o que deveria ser title, né? Ou product title, enfim, né? Vamos renomear para title para ficar um pouco mais, fazer um pouco mais de sentido, né? Mas enfim, são só cuidados aqui pensando na manutenção, que é sempre bom a gente ter, né? Vou tirar essa borda que eu coloquei dos botões e olha lá. Agora a gente já tem o botão inativo e o botão ativo estilizados. Tá certo? Então, com isso aqui feito, agora a gente vai dar um próximo passo, que é aqui no XD, ó, é essa linha, né? Se a gente dá uma olhada aqui, a gente tem uma linha horizontal aqui, eu não estou conseguindo clicar nela, essa linha aqui, né? Que, enfim, né? É uma linha aqui que delimita onde inicia, né, a listagem aqui dos produtos. Então, se a gente olha aqui na tela mais embaixo, aqui, ó, a lista, né? Essa linha aqui, ela tá meio que indicando, né, para o usuário que abaixo disso aqui vai estar os resultados da opção que a gente seleciona aqui. Então, a gente vai ter que colocar essa linha também nesse nosso button container, né? Então, se a gente vem aqui no código e eu venho aqui no meu buttons container, né, que é o container que está por volta dos botões, e eu colocar aqui, ó, uma margem, um border, bottom width de, sei lá, 5 pixels, vou salvar aqui, e a gente dá um zoom aqui, ó. Essa borda, ela não ficou no local que ela deveria, né? Se a gente olha aqui no XD, a borda, ela tá meio que acima, ela inicia junto com a borda roxa, né, do botão ativo. Opa, eu baguncei tudo aqui. Vou voltar e dar o zoom aqui, né? Então, essa borda aqui do container, ela não está na posição correta. A gente tem que criar essa linha em um lugar diferente, tá? Então, para a gente fazer isso, a gente vai usar usar um pouco da estrutura aqui para conseguir estar fazendo isso. O que eu vou fazer? No meu subheader, eu tenho aqui, né, os dois custom buttons, e abaixo deles aqui eu vou criar uma view. Só que essa view eu vou até criar ela com self-close, porque ela vai ser uma view vazia, né? Ela não vai ter conteúdo. Ela vai ser só um artefato que a gente vai usar aqui para criar um elemento visual, tá? Então, nessa view, eu vou aplicar um estilo nela, né? Eu vou estilizar a view
vazia, né? Então, aqui eu vou fazer o seguinte, ó, style vai receber styles ponto. Eu vou chamar isso aqui de horizontal line. O app tá na frente, né? Tirar ele aqui por enquanto. Horizontal line, né? Uma linha horizontal. Tá, vou salvar aqui, vou criar esse estilo. Linha horizontal, vou salvar o meu subheader. Por enquanto não teve nenhuma alteração. Deixa eu voltar o app, né, para a posição inicial. Isso aqui. Não teve nenhuma alteração só porque a view está vazia, né? E isso, basicamente isso, né? A view está vazia, não tem nada ocupando espaço. E eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar essa borda que eu coloquei aqui, essa borda inferior no container, né? No buttons container, para desaparecer tudo, tá certo? Então, eu vou dar um zoom aqui nos botões, tá? E vou vir aqui no estilo da linha, né? No horizontal line. Então, aqui o que eu vou fazer? Eu vou definir uma altura, height aqui, sei lá, 2 pixels para essa linha. O que eu vou precisar também? A cor, né? Um background color a cor de fundo dela é diferente, né? É diferente do... Enfim, é uma cor de fundo dela mesma, né? Vamos pegar aqui. Essa linha tem essa cor de fundo aqui, 70, 70, 70. Então, vamos criar aqui no nosso tema. Eu vou criar aqui, né? Horizontal line. Certo? Vou criar aqui, horizontal line. Hashtag 70, 70, 70. A cor da linha, né? E o background color vai ser theme.horizontal line. A cor que eu peguei lá do XD, né? Então, se a gente vem aqui no nosso app. Eu vou voltar aqui. A linha não apareceu, né? Por que ela não apareceu? Eu tenho que passar uma largura para ela também, né? Nossa altura. Mas eu vou passar uma largura aqui de talvez 100. Vamos ver aqui. Olha lá. Olha ela lá. A nossa querida linha, né? Só que, olha, ó, né? Já temos problemas, né? Porque a linha, como o container, o flex direction é row, a linha foi colocada na direita, né? Dos botões. O que tá correto, né? A gente definiu isso. Só que essa linha, eu não quero que ela se posicione referente aos irmãos dela, né? Aos botões que estão dentro, que estão ao lado dela, né? Eu quero que ela se posicione referente à componente Py, né? Que é o buttons container. Então, esse é um caso excelente da propriedade, né? Display ou é position? Não é display, não é position, eu confundindo tudo. O position, né? A posição dela, se é relativo ou absoluto, né? Que por padrão é relativo, ela se posiciona referente aos irmãos, e eu vou passar o position dessa linha como absolute, tá? E fazendo isso, olha lá para onde ela foi, né? Ela está se posicionando agora referente ao buttons container, né? Que é o pai dela. Então, dessa forma, eu vou conseguir posicionar essa linha e agora a gente só vai ter que conseguir mover ela. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Conseguir mover ela para baixo, né? Para a posição que é aqui onde ela deveria estar, tá? Então, para fazer isso, é simples também, ó. A gente já consegue fazer isso aqui sem problema usando a propriedade top ou bottom, né? Tanto faz. O que eu vou fazer aqui, ó? Na verdade, a gente tem que brincar com os valores aqui. Se eu falar que esse top aqui é 20, ela deslocou, né? Enfim, a questão do valor, né? Isso aqui vai ficar interessante a gente usar valores percentuais, tá? Porque, por exemplo, aqui o top, eu posso falar que esse top aqui é 80%. E o que é essa propriedade top? Ela basicamente fala que a minha linha vai se posicionar 80% dos pixels, né, de distância do topo do container, que é a posição que ela estava inicialmente. Inicialmente ela estava isso aqui, ó, o top era 0.
ela estava sendo posicionada 0 pixels de distância do topo, tá? É isso. Quando eu passo 80%, ela vai se distanciar, ela vai ser posicionada 80%, com 80% de distância do topo. É basicamente isso, tá? Então, se a gente salva aqui, olha, ele deslocou, sei lá, 90%, aí já ficou numa posição um pouco melhor. Só que aqui, para isso ficar realmente preciso e responsivo, a gente tem que meio que criar ou meio que definir todos os valores da aplicação de forma relativa à tela do dispositivo. O que eu quero dizer é que eu posso muito bem posicionar essa linha aqui na posição correta que ela deve ficar. Só que da forma que eu vou fazer, na verdade eu vou fazer isso, só que da forma que eu vou fazer não é a forma responsiva, né? Se a gente mudar de dispositivo, mudar de tela, pode ser que esses valores irão, a posição, né, vai mudar. Então, todos os valores, né, a altura do botão, a altura do container, a altura, né, a largura, a altura da borda, né, todos esses valores a gente tem que calcular quando a gente está falando de responsividade, a gente calcula tudo baseado no dispositivo que está sendo exibido, para que a gente consiga ter essa responsividade aí em diferentes telas, né? Então, nesse caso aqui, ó, por exemplo, esse 90% eu acho que na verdade, se eu diminuir aqui, ó, a largura dessa borda inferior, se ela tá 5, eu vou colocar 4. Olha lá, ó, ele já ficou na posição correta. Por que isso aconteceu? Porque foi basicamente... não tô na frente. Foi basicamente porque o container em si diminuiu de tamanho, né? O container dos botões. Então, essa porcentagem aqui, como tá 90%, né? Ele ajustou, né? Porque reduziu o tamanho do container, aí o valor da porcentagem ajustou também a posição e ele ficou correto. Então, dessa forma que tá na posição correta, mas pode ser que você que está aí fazendo o curso, que está seguindo as aulas, vai acabar chegando numa posição diferente. E eu já deixo isso aqui claro que são tópicos relacionados à responsividade que a gente não vai estar abordando agora, né? Nesse momento, que no curso em si a gente não vai estar falando tanto a fundo assim de responsividade, tá certo? Então, vamos fazer o seguinte, eu estou vendo na gravação o emulador tá piscando, mas eu não acho que esteja atrapalhando a experiência de você que está assistindo, tá? Então vamos prosseguir. A linha foi criada, vamos dar o zoom lá nela de novo. Na verdade, vamos tirar o zoom, porque ela tem que... A largura dela, né? Não é... Eu passei aqui o valor fixo 100, mas essa largura seria 100%, né? 100% de quem? 100% do container dos botões. E o container dos botões está ocupando 100% da largura da tela, né? Então, quando eu passo 100% aqui, essa linha está ocupando toda a largura. E o que mais que a gente tem que fazer? Eu tenho que ajustar aqui, ó, porque se a gente dá o zoom aqui na linha, ela tá por cima da borda, né? A borda do botão ativo, né? E ela tem que ficar por baixo. Então, tem uma propriedade aqui, ó, que é o Z-index. Ou seja, o Z-index menos 1. Ou seja, esse Z-index seria a terceira dimensão. Olha lá, eu salvei e a linha foi para trás, né? Que a gente está falando de camadas, né? E essa terceira dimensão, esse Z-index controla quão profundo ou quão para frente esse elemento vai se posicionar. Então, quando eu coloquei ele menos 1, ele chegou um nível para trás, né? E a gente conseguiu posicionar ele onde ele deveria, tá? Então, com isso aqui, nós já temos a linha, temos o estilo dos botões, botão ativo, botão inativo, o título ali também tá legal. O que a gente vai fazer agora é a lógica que vai controlar quando cada botão vai estar ativo e quando cada botão vai estar inativo, tá? Ou seja, quando eu clicar no botão, eu vou ter que alterar o estilo.
Então, isso já começa a lembrar. Já lembra de cara, né? De states, né? Ou seja, eu vou ter um state que vai controlar quando que o estilo vai ser exibido em cada botão, né? Quando eu, na verdade, assim, a gente pensa assim, quando eu executar uma ação, eu vou ter uma consequência direta visual no app. Então, isso se refere a estado, a controlar o que vai ser exibido, né? Então, no subheader, a componente subheader, nós teremos aqui um state, né? Então, const um array que recebe use state, tá? Use state importa do React. E esse state, eu vou chamar isso aqui de active button e set active. Então, explicando melhor a questão do use state aqui, né? Falando um pouco mais de React, né? Que o use state a gente importa aqui do React, que é basicamente uma variável que quando eu faço alguma alteração, por exemplo, no JavaScript, e essa alteração, por exemplo, gera um texto novo, e esse texto, essa variável com esse texto está sendo usada no meu JSX, se eu simplesmente menciono a variável no JSX e eu altero esse valor dela, o valor não vai ser exibido na tela quando eu fizer essa alteração, porque é uma alteração que não causou uma renderização do nosso app. A nossa componente, o visual que está sendo exibido, não foi recarregado, não foi atualizado. Então, o hook use state, ele ajuda a gente nisso, né? Nós temos sempre uma função que é o valor, ou seja, um value e na verdade a função não, né? Um variável e uma set value, né? Que na verdade isso aqui seria é que se eu for falar em termos técnicos, eu posso acabar complicando mais. Mas o fato é que value, por exemplo, né? Vamos de exemplo aqui para simplificar melhor. Esse meu use state, dentro dos parênteses, eu posso passar o valor inicial. Então, se eu passo aqui o número 0, esse meu use state, ele vai começar com o valor 0, né? Com o número 0. Então, essa variável value aqui, ela vai ser igual a 0. Tá? E se eu tentar fazer isso aqui, ó, value recebe 1. Isso aqui eu não consigo fazer, né? Porque ele já dá um erro, né? Falando que value é uma constante. Eu não consigo alterar value diretamente. Sempre que eu quiser alterar value, eu tenho que usar o set value, que a gente chama de função dispatch, né? Se a gente olha até na tipagem aqui, ó, react.dispatch, react.setStateAction. Então, se eu faço isso aqui, ó, set value 1, isso aqui vai alterar o valor da variável value. Então, quando eu uso esse set value, eu vou causar essa renderização na tela, né? Porque o hook use state, né? Como ele é interno do React, sempre que a gente usa o set, ele vai causar essa renderização, né? Vai entender que eu estou alterando algo e esse algo precisa atualizar a componente que está sendo utilizado. Então, toda essa componente subheader vai ser recarregada, renderizada novamente, né? E aí, dessa forma, o valor, o value vai ser refletido em tela, tá beleza? Então, acho que agora já ficou mais claro. E os nomes aqui pode ser qualquer nome que você quiser. Eu posso chamar de value, set value, active button, set active button, enfim, o nome aqui tanto faz, né? O fato é que um é uma constante e o outro é uma função que altera a constante. Então eu vou chamar um de active button e o outro vai ser um set active button. Beleza? Então, dentro desse meu use state, eu vou armazenar qual botão está ativo. E baseado nesse valor, eu vou decidir qual estilo eu vou enviar para cada um dos botões. Basicamente é isso. Tá? Então, para definir aqui, para a gente nomear qual botão é qual, a gente pode usar
aqui, já puxando do TypeScript, um enum, tá? Enum. E o que é um enum? A gente pode até puxar aqui na própria documentação do TypeScript, buscar aqui por TypeScript enum, a gente já vai encontrar a documentação do próprio TypeScript falando sobre isso, mas o que é o enum, né? Eu estou mostrando aqui a documentação para ficar como referência, tá? Mas eu vou explicar aqui melhor na nossa aplicação que o que é o enum? É basicamente uma forma de eu enumerar, né? O nome já é intuitivo, né? No enum, deixa eu criar um enum aqui para ficar melhor, né? Eu vou chamar esse enum aqui de Active Button. Então a anotação é essa aqui, ó. Enum, a gente digita enum, né? O nome desse enum e abre e fecha chaves, né? Então aqui dentro eu posso falar, por exemplo, button 1 e button 2. Isso aqui, eu posso usar esse enum, eu posso fazer active button ponto button 1. Isso aqui, ó, olha lá, ó, button 1 é igual a 0. Se eu pego o button 2 e boto o mouse aqui em cima, ó, o button 2 é igual a 1. Então, por padrão, né, o enum, ele meio que associa os nomes que eu dou aqui dentro a índices, a números, né? E ele enumera. Então, quando eu digitar, a forma que a gente vai usar aqui isso vai ser o quê? Active Button, eu vou chamar um de All Products e o outro aqui eu vou chamar de Deleted Products. Ou seja, todos os produtos e produtos deletados, né? Os botões, né? Isso são meus botões. O botão todos os produtos é All Products e produtos excluídos é Deleted Products. Então, eu vou ter uma forma de referenciar qual botão é qual através do enum, porque o enum, tipo, para mim que estou escrevendo o código, vai ficar intuitivo o que é cada coisa, e o enum converte para, quando a gente compila o código, né, ele converte para um número. Então, cada entidade dentro do enum vai virar um número, tá beleza? Então é bem útil, tá? Nesses casos aqui mesmo ele vai ser bem útil, porque vai simplificar bastante aqui para mim definir qual botão está ativo e qual não está, tá? Então quando a gente começar a usar aqui, vai fazer mais sentido até o uso aqui do enum. Então no meu use state, deixa eu só minimizar aqui, o meu use state ele vai começar com active button ponto all products, certo? Então, o botão ativo, o botão que vai iniciar ativo é o botão todos os produtos, né? E isso aqui é equivalente a iniciar com 0, né? Só que se eu falar que o meu use state começa como 0, né? Se eu faço dessa forma aqui, se alguma outra pessoa pega esse código para ler, ela vai ficar totalmente perdida, né? Não vai saber o que é um 0, o que é o botão 1. Na verdade, como que tá simples, né? Ela pode supor que o botão 0 é todos os produtos, o botão 1 é produtos deletados, mas não fica bom, né? Então, com o enum, isso aqui vai ficar bem mais simples, tá? Então, olha lá, o meu active button, a variável active button, o TypeScript ele já inferiu o tipo aqui, né? Então, ele sabe que essa variável é do tipo active button, tá? Então, a gente vai usar essa variável para decidir qual estilo enviar para cada botão. Tá, beleza? E como que a gente vai fazer isso, né? A grande pergunta tá nisso. Porque lembra que eu falei que o useState, sempre que eu altero o estado, ele vai causar uma renderização? Então, como ele renderiza toda essa componente, todas as funções que eu fizer aqui dentro, ou seja, se eu tenho aqui uma função que dá se eu dou aqui um console log hello, sempre que eu atualizar esse state, ele vai printar hello.
porque ele vai reexecutar tudo isso, né? Então, a gente pode fazer uma lógica aqui dentro que verifica qual o botão que está ativo e armazena em uma variável qual estilo vai ser enviado para cada botão, tá? Só que antes de fazer isso, eu preciso ter uma forma de disparar essa ação, né? Ou seja, no meu custom button, lembra que a gente falou que no custom button ele tem o touchable passage, tem um on press? Ou seja, eu vou ter que ter a possibilidade de enviar via propriedade uma função. E essa função que eu vou enviar, ela vai ser executada sempre que eu pressionar o meu botão, né? É uma função callback, né? A ideia de função callback é isso. Eu envio uma função via parâmetro e essa função vai ser executada em algum momento no futuro, tá certo? Então, o meu custom button, ele recebe um título, recebe um container style, recebe um text style e vai receber aqui também um onPress. Eu vou chamar a propriedade de onPress, né? E o tipo dessa função é opcional também, tá? É uma função que retorna void. Ou seja, é uma função qualquer, né? Quando eu faço essa tipagem aqui, né? Uma função que retorna void, pouco importa o corpo dessa função, né? Eu só sei que eu vou receber uma função, essa função não recebe parâmetro nenhum e também não retorna nada, tá? E eu vou passar essa função no onPress do meu touchable passage, né? Então o nome ficou o mesmo, né? Deixa eu só receber ela aqui nos parâmetros da componente. E aí, né? Sempre que eu pressionar o botão, eu vou disparar esse onPress. Beleza? Então, aqui na tela, no meu custom button, agora eu vou conseguir enviar aqui o onPress. Esse onPress é uma função. Então, essa função, eu vou fazer o quê? Eu vou dar um console log aqui, ó. Pra gente testar. Hello from products. Vou abrir aqui o terminal. Ele printou hello aqui duas vezes, né? Que foi esse console aqui de cima. Porque quando a gente salva, né? Lembra que quando eu salvo aqui o código, ele recarrega a aplicação? Então, isso aconteceu, né? Se eu pressiono R aqui no terminal, ele não vai reiniciar. Deixa eu reiniciar aqui no emulador. Pressionar R duas vezes, né? Para ele recarregar. Olha lá, recarregou. Printou hello uma vez, né? No terminal aqui. Se eu pressiono todos os produtos, olha lá, ó, Hello from Products. Se eu pressiono produtos excluídos, não vai printar nada porque eu não estou enviando o onPress aqui para produtos excluídos, tá? Então tá funcionando a callback. Vamos estruturar isso aqui melhor. Ao invés de eu ficar passando a função aqui dentro do meu JSX, do meu retorno, né, da função, igual, se essa função aqui do onPress do custom button for função de 30 linhas, eu vou digitar as 30 linhas aqui, né, no retorno? Não. Então, antes de retornar aqui a minha parte visual, né, eu vou criar essas funções aqui. E essas funções a gente chama de handler functions, né? São funções que vão tratar alguma coisa, vão executar algo, né? Vão fazer algum tipo de tratamento. Então, eu vou chamar isso aqui ó, de handle all products press. Esse é um bom nome de função. E eu vou ter outra, né? Que seria o handle deleted products press, né? Ou seja, uma função que vai ser executada quando eu clicar em todos os produtos e outra que vai ser executada quando eu clicar em produtos excluídos. E aqui no onPress, ao invés de eu passar a função, eu passo a variável aqui, né? A referência para a função, né? Para a arrow function aqui. Então, aqui, ó, o onPress vai ser handle all products press. E no outro botão aqui, no botão produtos excluídos, né? O onPress dele vai ser a função handle deleted products. Eu não preciso desse press aqui no nome, né? Só handle. Na verdade, sim. Vai. Vou deixar o press aí. Beleza?
Beleza? Então, com isso aqui feito, agora eu já tenho aqui um corpo de uma função para brincar. E o que eu vou fazer aqui? Quando eu pressionar em todos os produtos, o que eu vou fazer? Eu vou verificar. Na verdade, não vou verificar, não. Vou manter o simples. Sempre que eu pressionar em todos os produtos, eu vou fazer, antes de tudo, né? Eu vou definir no meu state, ou seja, eu vou definir no estado da componente qual botão está ativo, né? Qual botão foi pressionado. Então, para isso, eu uso setActiveButton, tá? setActiveButton. E o valor é qual? É do meu enum, ActiveButton.allProducts, né? Porque essa função aqui, ela é o handle allProductsPress. E da mesma forma, no handle deletedProducts, né? Quando eu pressionar o botão ali de ver os produtos excluídos, eu vou dar um setActiveButton usando o meu enum ActiveButton.deletedProducts, tá? Vou salvar. Então, com isso aqui, ó, vou abrir o terminal e vou pressionar. Espera aí, fecha aqui o navegador, só minimiza. No meu emulador, vou reiniciar ele aqui, ó. E olha lá, ó, nós printamos aqui um hello, né? Se eu pressionar todos os produtos de novo, eu pressionei algumas vezes aqui, ele deu uma bugada, mas tá funcionando, ó. Se eu pressiono, na verdade tá bugado, olha. Se eu pressiono produtos excluídos, ele printa ali hello. Deixa eu reiniciar. Agora aparentemente está funcionando, né? O hello aqui. Mas esse hello, né? Ele é um hello que está sendo printado aqui sempre que eu altero o state, né? Isso aqui está provando para a gente o que? Sempre que eu atualizo o meu state, a componente é recarregada, tá? Então, por isso que esse hello está aparecendo aqui, sempre que eu pressiono o botão, mesmo estando fora da função. Tá certo? Então, eu vou tirar esse hello daqui. E dessa forma que tá aqui, né? A gente já tá controlando na verdade, ao invés de dar aquele console log hello, a gente poderia dar console log no meu active button, né? Pra gente ver que o valor está alterando, né? Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Console log active button, tá? Olha lá, printou 0. Se eu clico no botão produtos excluídos, né? Printou 1 lá, ó. Todos os produtos 0. Produtos excluídos 1. Então, a gente já tá fazendo esse controle. E baseado nisso, tá? Vou fechar o terminal, vou tirar aqui meu emulador. Baseado nisso, eu vou fazer o quê? Eu vou calcular, vou verificar qual o botão que está ativo e armazenar em uma variável o estilo daquele botão, tá? Então vamos acelerar aqui um pouco, né? Porque a aula já está muito grande, tá? Beleza? Vamos fazer o seguinte. Primeiramente, o que é o estilo do botão? É o estilo do container e o estilo do texto, tá? São dois estilos. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma tipagem aqui, uma interface, né? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, interface. Eu vou chamar isso aqui de product subheader. A gente não vai ter dó de letra aqui no nome, não. Subheader button style. Ou seja, a interface que vai descrever o estilo do botão do meu subheader de produto, né? E nesse botão eu vou ter o quê? Button, nesse objeto, né? Button style. E eu vou ter também um text style. Certo? Então eu vou ter um objeto, dentro desse objeto vai ter o estilo do, na verdade não é button, né? Container. Ou seja, eu vou ter um objeto que vai guardar para mim o estilo do container e o estilo do texto do botão.
tá? Então aqui se em subheader eu criar aqui uma variável, sei lá, const teste recebe, teste é do tipo product, subheader button style, recebe um objeto vazio, e a gente dá contra o espaço aqui, né? Ele vai sugerir para mim definir a propriedade container style e text style, que é o que eu defini aqui em cima, tá? Só que container style e text style é do mesmo tipo que a gente definiu aqui no custom button, né? Container style é o style prop de view style e text style é um style prop de text style. Então vamos copiar aqui, ó, para não perder muito tempo digitando, e vou colar aqui nessa minha interface esses valores, tá? E importar aqui do React Native, porque essa interface ela tá em um lugar diferente, né? Ela tá aqui sendo definida acima no mesmo nível da componente, né? Subheader. Beleza? Então, agora que isso aqui tá tipado, o que a gente pode fazer? Eu vou criar duas variáveis, né? Uma variável para cada botão e cada variável vai armazenar o estilo ali do seu próprio botão. Beleza? Então, uma dessas variáveis eu chamei aqui de text, mas eu vou chamar aqui de all product button style, né? O estilo do botão all products e o outro vai ser deleted products button style. Certo? Até então, criei duas variáveis. Então, logo depois disso, como a gente verificou antes que sempre que eu altero o meu state, eu renderizo isso aqui, né? Eu recalculo eu executo esse código, né? Entre aspas, tem alguns poréns aí. Já que eu faço isso sempre, então aqui dentro eu já posso verificar se active button é igual active button.allProducts, ou seja, se o botão ativo é o botão todos os produtos, eu posso colocar dentro dessa variável allProducts button style os estilos que eu vou querer aplicar naquele botão. E da mesma forma o deleted, né? Então, se active button é igual active button.deleted products, eu vou armazenar, vou atribuir dentro dessas variáveis o estilo referente ao botão que está ativo no momento, né? Então, isso aqui já está ficando mais complexo do que eu queria, mas, né, como a gente tem aqui um design para ser seguido, eu estou tentando fazer da forma mais simples possível e mais didática possível, tá? Então, vamos lá, já está finalizando. Ó, quando a gente tem um botão ativo, Active Button, né? Se o botão ativo é o botão de todos os produtos, o que eu vou fazer? Eu vou armazenar nessa variável os estilos referentes ao botão ativo e tem que armazenar também nessa variável os estilos referentes ao botão inativo. Certo? Deu para entender? A gente pode fazer assim. A gente pode fazer de outras formas, eu vou deixar assim, porque no final eu vou deixar um desafio para vocês, tá? Mas vamos seguir dessa forma. Então, quando o botão ativo for o botão de todos os produtos, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em All Products Button Style, só que aqui a gente tem um problema, né? Se a gente dar um ponto aqui, ó, eu tenho aqui Container Style, isso aqui vai receber, eu vou atribuir styles, ponto. Nesse caso aqui é o button active container, esse mesmo primeiro aqui. O outro seria o all products button style ponto text style, vai receber styles ponto all button active text. Não, styles ponto button active text, né? Ou seja, eu vou armazenar na variável referente ao estilo do botão ativo os estilos que ele precisa.
O que eu falei do problema é que, na verdade, não é bem um problema, é que fica meio que contra-intuitivo. Porque essa variável aqui, ó, allProductButtonStyle, é uma constante, né? Mas como é que ela é uma constante, eu estou alterando o valor dela, né? Atribuindo valores diferentes. Né? Para ficar mais intuitivo, a gente poderia usar um let para declarar essa variável. Mas como é um objeto, né? A variável continua sendo um objeto. Então, em teoria, eu não estou reatribuindo o valor a essa variável. Ela continua sendo um objeto, só que o valor interno desse objeto é diferente. Tá? Por isso que eu estou conseguindo alterar o valor aqui dessa constante. Certo? Vamos lá. Alterei o estilo referente ao botão que está ativo. E agora eu tenho que alterar o estilo do outro botão, né, do deleted. Então, deleted product button style ponto container style vai receber styles.button inactive container e deleted product ponto text style vai receber styles.button inactive text. Certo? Então, nesse meu primeiro if, eu peguei os estilos referentes a cada estado do botão ativo e inativo e armazenei nas variáveis allProducts button style e deleted product style. Então, para testar isso aqui, antes de fazer o outro if aqui, eu vou alterar aqui, ó, nos meus botões, eu estou passando o estilo direto, né? styles.buttonActiveContainer, styles.buttonActiveText. Então, para provar que isso aqui está funcionando, eu vou pegar da variável ali que eu acabei de criar, tá? Então, allProductButtonStyle, no botão de todos os produtos, né? allProductButtonStyle.ContainerStyle. E no text, né? Eu vou pegar a mesma variável, allProductButtonStyle.text, os estilos do texto, né? E da mesma forma aqui embaixo, só que com a outra variável. Beleza? Então agora, os estilos dos botões estão vindo dessas minhas variáveis que eu criei aqui em cima. E logo após que eu crio, eu verifico, baseado no meu state. Então, como o meu state começa com todos os produtos, né? O botão ativo é o botão de todos os produtos. Se a gente olha aqui no visual, o visual não alterou, né? Ele não aplicou o estilo. E por que que isso aconteceu? Foi basicamente porque na primeira vez que isso aqui carregou, eu renderizei ali o meu JSX, só que o cálculo, né, da variável foi feito depois, né? Então, se eu clico aqui, por exemplo, em um desses botões, olha lá, ó, os estilos aplicaram, né? Então, a própria variável, essa variável aqui, ó, que a gente está usando para armazenar os valores, elas não podem iniciar vazias, né? Porque iniciando vazia, ele já retorna, né, o visual para não ter esse... Isso aqui é meio que a forma do React tratar a componente, né? Ele já retorna o visual que ele já vem definido e depois faz os cálculos. Só que como nesse nossos ifs aqui, a gente não está dando nenhum set state, ele não está recalculando e renderizando novamente a tela, né? Então, por isso que da primeira vez, que é quando a gente salva lá, quando a gente recarrega o app, ele vem com os estilos não aplicados. Tá, beleza? Então, o que eu vou fazer aqui agora? A gente vai fazer esse if aqui pro caso do botão ativo ser o botão de deletado, tá? Que é basicamente essa... Deixa eu minimizar aqui, ó, o emulador. Que é basicamente essa lógica aqui que a gente fez pro botão ativo, só que invertida, né? Então, eu vou copiar ela e colar aqui para a gente não perder tanto tempo digitando. Eu vou mover a atribuição para a variável do estilo do botão deletado para cima, para ela vir primeiro, né? Como a gente está verificando se o botão ativo é o botão deletado, eu venho aqui e faço as alterações na variável referente a esse botão primeiro. Então, se o botão ativo é o botão deletado, os estilos de ativo, né, vai ser atribuído nessa variável.
isso tá muito confuso, né, galera? Eu realmente sinto muito, mas eu tô dando o meu melhor aqui para que isso fique o mais claro possível. Beleza? Se o botão ativo é o botão deletado, eu vou aplicar na variável os estilos no container e do text do botão ativo e no outro botão, né, os estilos do botão inativo. Salvar. Vamos voltar aqui no app. Eu vou reiniciar o app. E dessa forma aqui, né, se eu venho aqui nos botões e clico, ó, cliquei no botão deletado, o estilo veio para ele, né, e o outro ficou inativo, né, e vice-versa. Então a gente consegue clicar em diferentes botões e definir estilos para cada um deles, tá? Vou reiniciar novamente aqui a aplicação só para a gente ter certeza, mas o que foi pensado para essa aula é isso, tá? Eu sei que a aula se estendeu muito, ficou bem gigante, mas querendo ou não, para o nível que a gente está hoje, isso aqui já é algo bem avançado, né? Mas, como eu falei, né? Seguindo o que a gente tem aqui de visual, né? Do cronograma nosso, a gente decidiu apresentando, né, esse detalhe aqui, esse conteúdo, né, de estilização agora, tá certo? Então, para essa aula é isso, tá? Tem melhorias que a gente pode fazer aqui, tá? Eu não vou estar falando disso tão cedo, mas quando a gente está falando de estilo, né, só terminando aqui, quando a gente está falando de estilo, o style aqui, esse style prop, ele pode ser também um array, tá? Um array de diferentes estilos, tá beleza? Então, aqui dentro eu poderia passar um objeto de estilo, né? Deixa eu só puxar aqui. Tô bagunçando minhas teclas todas. Mas eu poderia... Olha só, dessa forma que tá aqui, ó, eu consigo passar 2 container styles, né, para o estilo aqui do meu Touchable Past. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode colocar um estilo default para cada botão, tá? Que ficaria até mais simples dessa lógica. Esses nossos ifs aqui ficariam bem mais simples, né? Só que eu vou deixar isso aí, vou deixar como desafio, tá? Você pode fazer, pode estar pensando em como resolver isso aí. Só com esse detalhe aqui do array já resolve, né? O botão a gente pode enviar para ele um estilo default, que pode ser, por exemplo, o estilo inativo. Então, por padrão, o estilo daquele botão vai ser sempre inativo. E aí, de acordo a gente clicar, a gente altera só o estilo ativo de cada botão, tá certo? Então, para essa aula é isso, tá? Eu espero aí que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida, pode estar deixando um comentário logo abaixo. E é isso aí, muito obrigado e até a próxima.